E a série Força de Mulher fala isso, que hoje em dia é difícil criar filhos em uma condição saudável, em uma condição que não seja fácil de manipular para o lado errado. Porque muitas das vezes vão enfiar ideologias tipo do outro lado, que na Bíblia que fala que é o lado de Sodoma e Gomorra, que hoje em dia tem um nome específico. Tem que porque meninas tem que não pode ter escolha de que casar no futuro, ter que são melhores que os homens, que elas podem ser o que quiser. Aham, vai nessa, que o tobogãzinho vai lá direto, que eu não vou nem falar o nome, que no Percy Jackson já fala onde que vão, ó, já fala. E essa mãe, ela tem dificuldades em criar duas crianças pequenas, tipo de 5 a 6 anos, por conta da realidade que ela vive. Depois que o seu marido se foi, ela se enfrenta em um dilema difícil. Tipo, como que eu vou criar meus filhos em uma realidade que as mulheres têm dificuldades na vida e aonde que meu filho que é homem vai ser ensinado uma ideologia que os homens são melhores que as mulheres, isso e aquilo. E ela entra em um dilema confuso. E detalhe, ela está doente, ela meio que não pode se esforçar. Quando ela mais se esforça, mais ela tem crise de desmaio, a mãe das crianças, tá? E ela tá doente, tá cuidando dos. Tá criando os filhos doente, é viúva, e ela entra num desespero, tipo, minha vida toda eu dependi do meu marido. E o que que eu vou fazer? Eu tinha melhores condições antes com ele. A gente trabalhava juntos, a gente é uma equipe. Depois que ele se foi, o que que eu vou fazer? Essa mãe entra no dilema como mães viúvas ou mães que estão divorciando ou são divorciadas. Entra. Tipo, como que eu vou criar meu filho no século atual que impõe ideologias que não são verdadeiras e que nem sempre mostram que são ideologias que as pessoas são sempre felizes e que tudo vai dar certo na vida. É o maior medo de uma mãe solo criar os seus filhos hoje em dia. Por isso que as mulheres não querem ter filhos. Mas, Jordana, por que você tá falando isso? Porque este é o tema da série. Tipo, casar pra divorciar, ter filho só, ou criar só, ou às vezes, Deus me livre, que livre essas mulheres disso. Mas infelizmente é uma realidade que o marido vai com Deus ou não sabemos o destino. Só Deus. Que Deus proteja que isso não aconteça com as mulheres. Porque criar um filho nessa atualidade já é difícil, porque tem ideologias que não tem contexto, não tem sentido e as pessoas não sabem por que estão lutando por essa causa, só vão nas ondas das outras pessoas. Tipo, pessoa que tem mente fraca cai na ideologia, é uma coisa que não tá criando os filhos doentes, é viúva e ela entra num desespero, tipo, minha vida toda eu dependi do meu marido. E o que que eu vou fazer? Eu tinha melhores condições antes com ele. A gente trabalhava juntos, a gente é uma equipe. Depois que ele se foi, o que que eu vou fazer? Essa mãe entra no dilema como mães viúvas ou mães que estão divorciando ou são divorciadas. Entra. Tipo, como que eu vou criar meu filho no século atual que impõe ideologias que não são verdadeiras e que nem sempre mostram que são ideologias que as pessoas são sempre felizes e que tudo vai dar certo na vida. É o maior medo de uma mãe solo criar os seus filhos hoje em dia. Por isso que as mulheres não querem ter filhos. Mas, Jordana,
Por que você tá falando isso? Porque este é o tema da série. Tipo, casar pra divorciar, ter filho só, ou criar só, ou às vezes, Deus me livre, que livre essas mulheres disso. Mas infelizmente é uma realidade que o marido vai com Deus ou não sabemos o destino. Só Deus. Que Deus proteja, que isso não aconteça com as mulheres. Porque criar um filho nessa atualidade já é difícil, porque tem ideologias que não tem contexto, não tem sentido e as pessoas não sabem por que estão lutando por essa causa, só vão nas ondas das outras pessoas. Tipo, pessoa que tem mente fraca cai na ideologia é uma coisa que não que o mundo está, as mulheres têm medo de ter filhos, tipo medo. Mas, Juliana, por que você fala isso? Porque é o tema da série e o tema que eles pegam é o tema de mães com dificuldades de criar filhos nessa realidade. E também tem um livro que é inspirado nessa série que se chama Mães com Problemas da Ideologia Atual de como criar o seu filho no meio dessa bagunça de ideologia. E para quem é mãe solo, vocês precisam muito ler esse livro. E claro que criar filho hoje em dia nessa atualidade é perigoso, tem um risco, mas não tanto como antigamente, né? E o único problema é a ideologia quando ele esquece essa ideologia. Quem tem mente fraca vai cair no papo dessa ideologia do mundo colorido, de que feministas não dependem de homem isso e aquilo, que elas esquecem do pai, do tio, do padrasto, dos primos, também dos avós, e que o mundo colorido não é como parece, não é essa perfeição toda como eles tentam mostrar em livros em séries. Até o livro do Percy Jackson, que não tem nada a ver com isso, o próprio filho do Hades fala isso. E muitos personagens foram criados para manter o público ligado. Tá criando os filhos doentes, é viúva, e ela entra num desespero, tipo, minha vida toda eu dependi do meu marido. E o que eu vou fazer? Eu tinha melhores condições antes com ele. A gente trabalhava juntos, a gente é uma equipe. Depois que ele se foi, o que eu vou fazer? Essa mãe entra no dilema como mães viúvas ou mães que estão divorciando ou são divorciadas. Entra, tipo, como que eu vou criar meu filho no século atual que impõe ideologias que não são verdadeiras e que nem sempre mostram que são ideologias que as pessoas são sempre felizes e que tudo vai dar certo na vida. É o maior medo de uma mãe solo criar os seus filhos hoje em dia. Por isso que as mulheres não querem ter filhos. Mas, Jordana, por que você tá falando isso? Porque este é o tema da série. Tipo, casar pra divorciar, ter filho só, ou criar só, ou às vezes, Deus me livre, que livre essas mulheres disso. Mas infelizmente é uma realidade que o marido vai com Deus ou não sabemos o destino. Só Deus. Que Deus proteja, que isso não aconteça com as mulheres. Porque criar um filho nessa atualidade já é difícil, porque tem ideologias que não tem contexto, não tem sentido e as pessoas não sabem por que estão lutando por essa causa, só vão nas ondas das outras pessoas. Tipo, pessoa que tem mente fraca cai na ideologia
é uma coisa que não tá criando os filhos doentes, é viúva, e ela entra num desespero, tipo, minha vida toda eu dependi do meu marido. E o que que eu vou fazer? Eu tinha melhores condições antes com ele. A gente trabalhava juntos, a gente é uma equipe. Depois que ele se foi, o que que eu vou fazer? Essa mãe entra no dilema como mães viúvas ou mães que estão divorciando ou são divorciadas. Entra, tipo, como que eu vou criar meu filho no século atual que impõe ideologias que não são verdadeiras e que nem sempre mostram que são ideologias que as pessoas são sempre felizes e que tudo vai dar certo na vida. É o maior medo de uma mãe solo criar os seus filhos hoje em dia. Por isso que as mulheres não querem ter filhos. Mas, Jordana, por que você tá falando isso? Porque este é o tema da série. Tipo, casar pra divorciar, ter filho só, ou criar só, ou às vezes, Deus me livre, que livre essas mulheres disso, mas infelizmente que é uma realidade, que o marido vai com Deus ou não sabemos o destino. Só Deus. Que Deus proteja, que isso não aconteça com as mulheres. Porque criar um filho nessa atualidade já é difícil, porque tem ideologias que não tem contexto, não tem sentido e as pessoas não sabem por que estão lutando por essa causa, só vão nas ondas das outras pessoas. Tipo, pessoa que tem mente fraca cai na ideologia é uma coisa que não que o mundo está, as mulheres têm medo de ter filhos, tipo medo. Mas, Juliana, por que você fala isso? Porque é o tema da série e o tema que eles pegam é o tema de mães com dificuldades de criar filhos nessa realidade. E também tem um livro que é inspirado nessa série que se chama Mães com Problemas da Ideologia Atual de como criar o seu filho no meio dessa bagunça de ideologia. E para quem é mãe solo, vocês precisam muito ler esse livro. E claro que criar filho hoje em dia nessa atualidade é perigoso, tem um risco, mas não tanto como antigamente, né? E o único problema é a ideologia quando ele esquece essa ideologia. Quem tem mente fraca vai cair no papo dessa ideologia do mundo colorido, de que feministas não dependem de homem isso e aquilo, que elas esquecem do pai, do tio, do padrasto, dos primos, também dos avós, e que o mundo colorido não é como parece, não é essa perfeição toda como eles tentam mostrar em livros em séries. Até o livro do Percy Jackson, que não tem nada a ver com isso, o próprio filho do Hades fala isso. E muitos personagens foram criados para manter o público ligado.